Pritz e esse é o Papo Delas, a Farmaconde, cuidando da saúde e de todo o universo feminino. Hoje nós temos um tema muito gostoso, aliás, todos aqui são muito legais, mas em especial hoje eu tô apaixonada pelo que vamos falar, que é sobre autoestima. Como você se reconhece, como você se enxerga, como você gostaria que os outros te enxergassem e assim por diante. E para isso nós temos um time maravilhoso que vai nos acompanhar e engrandecer o nosso papo. Eu tô aqui hoje com a Louise Ferri, que é psicóloga, especialista em mulheres. Seja muito bem-vinda, Louise. Estou com a influenciadora digital, modelo, estilista e consultora de moda, Débora Fernandes. Obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda, Débora. A psicóloga e sexóloga Paula Pagliarin, desculpa. Imagina. Paula Pagliarin, obrigada. Seja muito bem-vinda. E a maquiadora Viviane. Seja bem-vinda, Viviane. Obrigada pelo convite. Meninas, muito bom ter vocês aqui com a gente hoje. Eu acho que é um assunto até comum, né? A gente vê muita gente falando nas redes sociais sobre autoestima, sobre autoconhecimento, mas o que é realmente a autoestima? Como a gente pode definir esse termo? Paula, você tem algum toquezinho aí para dar pra gente? Eu costumo falar que normalmente a autoestima, as pessoas enxergam como aparência, né? Ah, eu tô bonita, eu tô com uma autoestima boa. Eu tô me sentindo feia, minha autoestima tá baixa. Mas não, a autoestima é um pouco mais profundo do que isso, né? É autoestima, é como você se estima, como você se enxerga, como você se olha. E daí, esse olhar, eu costumo falar que você tem que olhar para a tua luz e para a tua sombra. Ninguém é só bom e ninguém é só ruim. Quando você reconhece seus pontos bons e seus pontos ruins, nada mais te assusta. E eu posso não estar confortável com essas situações, mas eu reconheço e respeito. E com isso eu posso até transformar. Mas você tem que se olhar e, acima de tudo, se respeitar. Eu digo um pouco mais. Eu acho que a gente tem que se aceitar. Eu acho que a autoestima está ligado única e exclusivamente com a aceitação de quem nós somos. O que a sociedade nos impõe desde a escola. Porque se a gente pega os exemplos, né? Eu na escola tinha apelido de sapão, porque minha boca era muito grande. Hoje as mulheres colocam preenchimento para ficar com uma boca grande. Então, mas eu acho que isso também vem com o amadurecimento. Sim. Eu acho que a nossa autoestima melhora muito quanto a gente mais velha vai ficando e mais se conhece. Porque lombada, tombo, a gente toma um monte. Então, a partir do momento que a gente se aceita como a gente é, fica fácil a gente trabalhar a autoestima. Isso é um processo, né? Eu acho que é importante entender que para as mulheres, realmente a questão da aparência é muito forte por essa pressão estética que a gente vive. Sim. E a autoimagem é um dos pilares da autoestima, né? A gente tem o autoconceito, a autoeficácia, o autorreforço, que é importante, são conceitos importantes que a gente acaba esquecendo. E aí, para a mulher, a autoestima se relaciona com você tá bem com o seu corpo, você tá com a aparência, você tem que estar com tudo em dia. Quando, a gente pega só a autoimagem, mas na verdade são todos os pilares Sim. que se complementam. Às vezes banalizaram, né, essa palavra autoestima focado muito na estética, sendo que é muito mais profundo, né? E a gente se apega na referência que a gente tem, né? Sim. A gente tem aquela referência daquela atriz famosa, daquela mulher maravilhosa, da vizinha, que a grama é mais verde. Então, a gente se cobra para ser igual, para ser melhor. Isso é uma fatalidade. A comparação, eu acho que ela é a maior negatividade para nossa... É a maior vilã. Maior vilã da nossa autoestima. Nossa autoestima, né? No consultório, eu costumo contar historinhas, né? Eu acho que fica mais claro para os pacientes absorverem, né, do que trazer simplesmente a teoria. E daí, sobre a comparação, eu falo assim, não é justo. Imagina a régua, cada um tem a sua régua. Daí eu falo assim, eu tenho a minha régua, eu medi o meu quadril. Eu vou medir o seu quadril, vai dar certo? Não, porque a régua é minha. Medir o meu busto, vou medir o seu, vai dar certo? Não, porque é a minha régua. Então, é legal você se comparar com você. Se você está melhor, se você está pior do que estava, e ajustar de acordo. Porque eu medir com o outro é muito injusto comigo, Sim. porque a régua nunca vai bater. É uma distorção. Mesmo que seja gêmeos.
não bate a régua. Então, cada um tem a sua régua. E daí eles falam, quando eu vou me comparar, eu lembro, a régua não é a minha. Daí, Sim. Exatamente. E daí é um não processo, só falando de é. imagem, mas também, ele já foi promovido, eu não fui, fulana ganha mais, eu ganho menos, ou já conseguiu o seu casamento e eu ainda não, né? Como se fosse um prêmio, isso. Cada um tem a sua régua. Sim. Bem interessante essa historinha pra gente levar para vários campos. Agora, ser né? humano também é uma raça bem, bem bacana, porque a gente nunca está satisfeito com o que a gente tem. Nunca. Vamos lá, a gente tem o sonho de uma viagem. Faz essa viagem. Aí você não quer mais uma viagem como aquela, você quer fazer um upgrade. Uhum. Então, quando você consegue uma coisa, emagreci 5 quilos, não, agora eu quero emagrecer 10. Pronto, ferrou. Uhum. A gente nunca está satisfeito. Eu entendo Eu que acho talvez. que é uma construção diária, né? Sim, sim. Você alimentar a sua autoestima. Talvez você querer estar melhor não é problema. Eu quero modificar alguma coisa, eu quero usar uma maquiagem, quero fazer, sei lá, até uma cirurgia que é invasivo, né? Acho que a gente tem que pensar, às vezes, por questões de saúde, às vezes a pessoa precisa, quer para melhorar a autoestima, mas a questão é você precisar daquilo. Você consegue, por exemplo, os stories. Você consegue aparecer nos stories sem maquiagem? Você consegue sair na rua e comprar um pão e ir no mercado sem maquiagem? Tudo bem usar maquiagem, é Eu ótimo. consigo, eu sou mas você- maquiadora, mas Exato. não Mas gosto se de você maquiagem. não Falei, conseguir ficar pronto. sem, Meu Deus. existem pessoas que têm um nível de insegurança tão grande que não conseguem postar uma foto, sair, nem conversar com os próprios familiares sem maquiagem. E precisar disso é um problema. Então, acho que o autoconceito vem antes da questão da autoimagem. Eu acho que ela vai tocar no assunto cirurgia, e aí eu vou contar para vocês um caso que Muito aconteceu bom. comigo. Quer falar? Já entramos, né? Então, Porque a gente tem essa questão, né? Muitas vezes a gente deposita, né? As psicólogas, por favor, até nos ajudem nessa colocação. A gente acha que, quando eu tiver, sei lá, minha prótese de silicone, ou meu abdômen assim, ou o meu cabelo assado, eu vou ser feliz, né? E às vezes você deposita toda a sua expectativa naquilo. E já era, e você se ferra como eu me ferrei. Meu sonho, gente, na minha vida, era ter cintura e bunda. Pode falar bunda, né? Pode. Era meu sonho ter cintura e bunda. Eu sempre fui muito grande, quadrada, nunca fui magra, sempre vivi de dieta. Meu pai era obeso, minha avó era obesa. Então, assim, venho de uma genética corporal não satisfatória para os padrões definidos, Sim. né? Uhum. E eu sempre fui muito bem resolvida, eu sempre me aceitei muito bem. Mas eu tinha aquilo dali. Resolvi fazer uma cirurgia plástica, procurei o cirurgião mais caro do planeta em São Paulo. Fui. E fui com a cara e com a coragem, trabalhei 2 anos para pagar a cirurgia. Eu quase morri. Eu tive uma complicação gravíssima, eu tive quase 60% da minha barriga necrosada. Hoje eu sou totalmente mutilada dentro da barriga. De roupa é maravilhoso. Fiquei sem trabalhar 4 meses, Jennifer lembra disso. Foi bem complicado. E hoje eu me aceito. Deu tudo errado? Deu. A barriga é cheia de fibrose? Tô toda torta? Tô. Mas precisou eu passar por uma situação. Porque você, quando pensa numa cirurgia, você pensa na expectativa e você pensa que se der errado, você vai morrer por causa do choque anafilático com a anestesia. Você não pensa no que pode acontecer depois. Uhum. Então, depois, óbvio, Hoje você se ama mais. quis né? morrer, fiquei 4 meses ali. Foi um ano inteiro de depressão. Eu falei que o ano de 2022 eu sobrevivi. Quando virou 2023, virou a chave, eu falei, chega, esse ano eu vou viver e vou viver com todas as consequências das atitudes que eu tive. E hoje, me aceito. Se eu tô gorda, tá bom. Se eu tô magra, tá bom. Demorou? Demorou. Mas não tô nem aí. A questão da cirurgia, eu falo que ela precisa ser a gente precisa se conhecer muito, entender se aquilo ali vai mudar realmente a nossa vivência com a gente mesmo, ou se é uma expectativa para o outro. Né? Quando eu tinha 22 anos, eu quis colocar silicone. Nossa, mas eu infernizei a minha mãe. Eu falei assim, não, eu precisava de ter o peito para viver. Nossa, fazer um escândalo por causa do peito. Enfim, coloquei o peito, foi ótimo naquele momento para minha autoestima. Hoje, assim, vejo que realmente não era uma cirurgia tão invasiva, né? Só colocar prótese e tudo mais. Mas hoje, olhando lá para trás, eu falo assim, mas quais eram as minhas referências da época para eu entender que eu queria muito, porque eu queria muito aquele Era silicone. caso de vida ou morte, né? Você não colocar... E daí eu falo assim, só que o que há 13 anos atrás, o que estava em alta?
as paniquetes. E os peitos grandes. Então, assim, a referência do que era legal, sensual, aceitável na época, era ter o silicone. Então, assim, e daí hoje eu vejo, né, várias meninas com muitas questões ali pelo Instagram, pelo que consome. Eu não julgo elas. É realmente a gente tentar filtrar aquilo que a gente consome. Nossa, eu quero muito colocar uma boca, muito, muito, muito. O que eu tô consumindo que tá me fazendo querer colocar isso? Mas será realmente eu preciso? Ou Será que é eu uma realmente consequência daquilo que eu tô quero, vendo? Ou estou influenciada. Né? E daí eu comecei, eu como influenciadora, eu preciso ter muita responsabilidade daquilo também que eu falo para o meu público, né? Porque eu preciso mostrar a minha vivência de uma maneira muito genuína e que ele se identifique, não que ele se obrigue a fazer aquilo que eu estou fazendo. Né? Então a gente precisa ter muita clareza daquilo que a gente consome para que a gente não acredite que precise da plástica, que precise O que a gente consome e quem a gente consome. Sim. Porque tem Exato. muita gente que tá ali fazendo a publi. Eu tomo muito cuidado para só compartilhar e só tentar passar para o meu público o que eu acredito, o que eu experimento, o que eu já vivi, o que eu já fiz. O que é uma raridade, porque nesse mundo das publis, as pessoas acabam se vendendo a qualquer preço. E nesse caso, eu tô vendendo uma experiência falsa. Então, quem realmente confia em mim, ou vai falar assim, nossa, a Elisa acho que bateu com a cabeça, porque não tem nada a ver com o discurso dela, ou a pessoa vai começar a ser conduzida àquela nova forma, e que não é o que o influenciador realmente acredita. Então, o que vale mais a pena? Você manter a sua linha de trabalho, né, dos seus princípios, ou você ganhar dinheiro? Uma coisa que eu falo muito para as minhas seguidoras é realmente, não precisa seguir todo mundo, não é porque aquela pessoa que tem muitos seguidores que você também vai seguir, ou todo mundo está seguindo. Porque às vezes são gatilhos para que minem a autoestima dela. Então, assim, às vezes eu tô super bem no meu dia. Daí, de repente, deu aquela baixada de energia. Daí eu falei, o que será que eu li? O que será que eu consumi? Sabe qual é o botãozinho assim, deixar de seguir? É libertador. Eu falei assim, o que será que eu consumi que gerou um gatilho para essa sensação que eu tô sentindo? E não só de comparação corporal, mas às vezes alguma coisa que a pessoa fez e eu não gostei, e aquilo fica a gente não fica com aquela sensação assim, ai, não gostei disso, Dá uma mas isso tá me fazendo estranheza. mal. E daí a gente se conhecer faz a gente falar assim, nossa, não, isso não é legal pra mim, não vou mais acompanhar. Né? Isso deu um gatilho aqui que não foi legal. É tóxico pra você. Às vezes pra ela não vai ser, ou pra mim não vai ser, né? Você falou sobre a responsabilidade do que compartilha, né? Eu já tive alguns problemas, porque eu compartilho um estilo de vida saudável, eu gosto muito de treinar, eu gosto muito de me alimentar bem, só que eu sempre fui assim. Quem me conhece desde os 10 anos de idade, eu sempre fui essa pessoa. A diferença é que agora eu faço vídeos sobre isso, é a única diferença. E muita gente já criticou, do tipo, mas também, né, você não paga academia, mas também você ganhou a cesta de verduras. E como se eu estivesse julgando quem não está fazendo aquilo. Julgando quem não acordou 5h30 da manhã para malhar. Então, mudou até a minha forma de compartilhar, do tipo, acho que hoje eu nem vou falar que eu fui nas redes sociais, para que as pessoas não se sintam obrigadas a ir. Eu quero incentivar, mas eu não quero que elas se Cara, como é que você comparem. consegue? Pelo amor de Deus, gente. Não sou dessas. Gente, de verdade, graças a Deus, agora eu consegui descobrir porque em função de todo esse problema que eu tive, eu precisei voltar para atividade física. Eu fazia pilates aqui, uma caminhada colar. Meu marido, ele corre, ele nada, ele pedala, ele faz triatlon, essas travessias, não sei o quê. E eu durmo. Boa de cama, negócio lá. Eu posso te dar aula, você é sexóloga, mas eu sou boa de cama, eu bato que eu durmo, que é uma beleza. De verdade, gente. E aí, assim, eu acho que isso tem a ver com a autoestima, porque eu via um negócio desse e eu ia falar, gente, como é que essa mulher acorda 5 horas da manhã se eu não consigo? Agora eu voltei a dançar. Descobri a dança de novo. Eu fiz balé e jazz, eu acho que eu tinha 7 ou 8 anos. Meu filho hoje está com 15.
Eu fiz balé, acho que tem 17 anos atrás. Antes de engravidar, eu fiz, quando eu vim para São José. E aí agora tô eu, a burra velha lá, um monte de novinha e eu na ponta ali, ó. Mas isso faz parte do autoconhecimento, né? É legal você sentir, eu sou assim, eu gosto de ser assim. Porque a autoestima é realmente isso. É você estar confortável com quem você é. Não importa se você tá gorda, se você tá muito magra, se você tá com as marcas, se você tem silicone, não tem. É você estar bem com quem você é. Não só com a sua aparência, mas com quem você é internamente, com as suas escolhas, segurança com aquilo que você escolheu pra vida. Então, acho que a autoestima ela tem a ver com esse autoconhecimento também, de estar tranquila no lugar que você tá, né? De bancar as coisas que você escolheu. Eu gosto de dormir, então eu vou dormir. O meu exercício é à noite, não precisa ser às 5 da manhã. Não, às 5 da manhã também. Dar o check-in na academia. Esse autoconhecimento, igual ela estava falando, ele é muito importante porque ele acaba refletindo na sua imagem corporal, né? Até a sua postura, né? Sim, eu costumo falar muito com os pacientes. O dia que eu falo assim, o dia que você acorda mal, porque todo mundo acorda mal. Sim. No dia que você acorda mal, você vai fazer o seguinte, você vai no seu guarda-roupa e você vai pegar aquela roupa que normalmente você coloca e fala, nossa, eu fico bem com ela. Você não vai ficar escolhendo, porque senão você vai experimentar 25 roupas e nenhuma vai estar boa. Coloca aquela que você sabe que você se sente bem. Nesse dia, dá uma maquiada. Batonzinho. Não precisa ser muito, mas dá. Eu falei, e daí, arruma a sua postura, porque daí nesse dia você anda assim, ó. Abre o peito e vai. Porque assim, você vai passar no espelho, você fala assim, nossa, eu não tô bem. Mas até que tá dando pro gasto. Uhum. Porque se você ficar com aquele camisetão, bermudão, e assim, você passa e fala assim, nossa, tô mal. Nossa, mas eu tô mal mesmo. Então assim, não alimente isso. Sinta, entre em contato para ver o que isso tá querendo te dizer, pra gente tratar. Uhum. Mas se cuide, se mime, né? As pessoas têm muita dificuldade dentro da autoestima sobre a autocompaixão. Né? De se pegar no colo, de se acolher. E daí, nesse sentido, eu sempre falo assim, quem é uma pessoa sua de referência que assim, você ama de paixão? Se ela tá passando por isso. Você abraça. O que você fala pra ela? Daí eu faço eles falarem. Deve ser agora, vai lá, eu tenho um espelho no consultório, olha lá no espelho, fala pra você. Faz isso por você. Exato. Então, porque assim, você vai aprendendo, como você disse, é um processo, é um aprendizado de você se acolher, de você se pegar no colo, de você se respeitar, de você se aceitar. E essa baixa autoestima, ela pode trazer malefícios para a saúde física, né? Então, assim, a saúde mental, não sei se a gente pode separar, né, em dois tipos de saúde, porque eu acho que está interligado. Então, normalmente as pessoas acabam separando, mas não tem como, né? Uma Somos uma saúde coisa só. né? Se a sua mente não está saudável, sua confiança, isso pode trazer malefícios físicos, né? Somatizar. Que tipos de malefícios a gente pode enxergar, né? Pode gerar essa baixa autoestima? Depressão, eu acho que é a pior coisa. É um transtorno que Depressão. é seríssimo. Não só depressão, acho que pensar que a autoestima, não vou mentir, né? A gente tá falando de autoestima num nível que talvez todas as pessoas tenham um pouco que trabalhar em si. Mas quando a gente vai para esse lugar do patológico, né? Pessoas que... A gente tem que falar da criação, a gente tem que falar de como foi a família, como foi Ah lá, o já vai ambiente. falar que é culpa da minha mãe. Não, pelo contrário, não culpar, né? Mas que acho que também culpar vai te levar para um caminho de sofrimento. Mas entender que porque eu não posso mentir que pessoas que tiveram famílias que não reforçaram, que não incentivaram, que não tiveram esse reforço desde a primeira, segunda infância, podem ter, né, a tendência de ter mais dificuldade em ter autoestima, em ter autoconfiança. Então, assim, é importante isso desde o início. Se isso não acontece, a pessoa... Então, assim, a boa notícia é que nosso cérebro, né, é uma massinha, tem uma plasticidade enorme, então a gente consegue aprender. É possível a gente mudar isso, trabalhar com isso, a gente pode criar ferramentas, mas a gente não pode mentir que essas pessoas têm uma tendência a ter uma baixa autoestima. E é congênito a depressão? Por exemplo, se minha mãe já teve, provavelmente eu tenho mais probabilidade de ter. Ou não tem nada a ver. Existe um fator genético, mas hoje em dia os cientistas mostram que é multifatorial, né? Não é um fator só. E não é um rótulo. Então, assim, com certeza, se minha mãe teve, vou ter. Não, porque existe a epigenética, existem essas influências do ambiente que contam muito, né? Às vezes muito mais do que algo genético. Então, é você realmente conseguir trabalhar com o que você tem. E o autoconhecimento é tão importante porque quando você tem autoconhecimento, você entende que você tem algumas coisas para trabalhar, alguns defeitos, algumas dificuldades, e você consegue ficar bem
pelo menos tem que tentar ficar bem com essas dificuldades, né? Entender quais são as suas virtudes, trabalhar para melhorar as suas virtudes. Então, se você não conhece, você não sabe no que você é bom, o que você é ruim, para poder melhorar, é mais difícil, porque daí você fica nessa comparação com as pessoas. Então buscando aquilo, tudo que as pessoas falam, tudo que se mostra na rede social, os comerciais, tudo aquilo que você quer e você vai atrás para se sentir melhor. Mas tendo autoconhecimento, entendendo onde você falha, onde você tem mais potenciais, você consegue. Agora, uma coisa que eu acho que é importantíssimo a gente falar, você precisa de uma rede de apoio muito boa quando você tá mal. Referências, né? Sim, Como né? Você precisa de uma melhor amiga, Sim. você precisa de um irmão, de um marido, De uma psicóloga. de uma terapia. psicóloga. Sim, Eu no brinquei mínimo, agora. Né? Acho que no mínimo. Eu brinquei agora, falei, vai falar que é culpa da mãe, né? Uma Porque eu era muito resistente. Meu marido tá no segundo casamento e o primeiro casamento dele, ele foi casado com uma psicóloga. Então, ele é um cara muito resistente com relação à terapia. E aí, depois de todo o meu trauma, o meu cirurgião que hoje cuida de mim, ele falou, Viviane, você precisa de um acompanhamento psicológico, tem que fazer, nananã. E aí eu brinquei. Aí ele falou assim, não precisa não, vamos falar que é culpa da tua mãe. Eu sempre ouvi a minha ex-mulher falando isso. E aí não deu outra. Quando eu comecei a terapia, que eles vai lá na infância, ela falou, então, você tem que cuidar disso, porque você passou isso, a culpa é da mãe. Mas é um pensamento que é limitado. Se você para ali, entende? Então, Ah, não, então sim, você eu tô finda- zoando, tá? Tô mas brincando. é um rótulo que às pra vezes as ficar pessoas leve. pegam para Acaba si. ficando. E isso Mas eu acho que Essa potencializa geração mais. tem muito mais ferramentas, né, para trabalhar e ressignificar as coisas. Hoje, tipo, pela manhã, eu tava pensando assim, crenças que os nossos pais carregam, hoje a gente tem ferramentas para a gente virar essa chave, Sim. né, E que entender aprender que- por que eles estão por que passaram por isso. Acho que a gente pode pegar vivências dos nossos pais, de que maneira eu não posso evitar trazer isso, né, para minha realidade hoje. Então, eu acho que a gente tem muito mais informações e ferramentas hoje que para trabalhar essa autoestima, né? E a minha mãe, desde muito nova, sempre tomou remédio para emagrecer. E eu lembro de novinha, a gente... tem um médico lá não sei aonde que tem uma Nossa. fórmula mágica. Era Aí o no sábado Femproporex cedo, Fepramona. Tomei muito. né? Eu com 15 anos me entupia de algumas coisas e achava... Mas era normal, porque... Era um comportamento padrão. Né? Então, assim, que com 9 vinha anos... passando. Da Nove- época da com- sociedade. Com 9 anos de idade, a gente ia no Vigilante do Peso, né? Nem sei se existe mais. Existe. Eu lembro desse Né? texto. E assim, Existe, imagina, com né? 9 anos de idade, aí eu passei por todos os endócrinos da cidade, assim, uma criança normal não come. Eu lembro que exatamente tinha um endócrino infantil que deslacerou com a autoestima, a autoconfiança de toda a minha geração, quase. Uma vez eu até fiz um stories falando desse episódio, né? Que eu lembro que ele tinha o prontuário, assim, ele falava assim, uma criança normal come isso de bolacha, e desenhou. Você come isso. Nossa. E ele fazia assim, olha. E essa cena ficou muito na minha cabeça e eu falei assim, mas eu, né, ali eu tinha acho que uns 11 anos, mas eu assim, eu nem como tudo isso. Tipo, eu engordei por um problema de saúde. E ele tá, assim, mas... E aí, cada vez que você comia bolacha, você lembrava daquilo e ficava daí- com mais culpa do que em vez Sim, de e daí eu desfrutar falava sua assim, uma bolachinha, pessoa né? que a gente buscou um apoio para cuidar, foi Julgadora. exatamente... me julgou e minou, né, minha autoconfiança ali. E eu passei dos meus 12 aos meus 22 anos acreditando que eu precisava emagrecer. Eu tinha engordado 20 quilos por conta do consumo de corticoide, né, para um tratamento de saúde. Então, assim, eu engordei para tratar de um problema. Só que daí a sociedade, quando vê uma criança gorda, já queria emagrecer essa criança. Ela come fast food o dia inteiro e não sabe nem a sua história. Então, né? foram 10 anos, né? Quando eu tava com 22 anos, numa briga assim, eu só vou arrumar um namorado se eu for magra. Eu só vou arrumar um estágio legal se eu for magra. E daí começou uma briga, assim, de academia, remédio. E a gente não tinha referências visuais de uma mulher acima do peso bem-sucedida. A gente não tinha referências visuais de uma mulher gorda na mídia. Não tinha. A gente tá falando de algo muito recente. A gente tá falando Sim. de 10 anos atrás. E daí, quando eu vi a primeira modelo plus size, que era uma brasileira que tinha carreira internacional, que é a Flúvia Lacerda, e ela fez
a Veja fez uma reportagem com ela, assim, brasileira, faz sucesso nos Estados Unidos como modelo plus size. O termo plus size não existia no Brasil. E daí, ali eu falei assim, nossa, mas se ela pode fazer o que ela ama sendo ela mesma, por que eu tô aqui brigando tanto por uma coisa que eu lembro que eu malhava, e eu não tinha prazer naquilo, eu fazia porque... E daí depois vinha o efeito rebote, e aí foi aquela briga, né? 10 anos de briga comigo mesma. Quando eu comecei a entender que as minhas competências, a minha beleza, as minhas relações, elas transcendiam o tamanho do meu corpo, a chavinha virou. E daí foi quando eu entendi que eu poderia passar isso para outras pessoas também. E foi quando o blog nasceu, né? O Instagram nasceu. Então, assim, a referência ela é muito importante e a maneira com que as pessoas que estão em torno de nós é muito importante, né? Então, assim, eu não culpo a minha mãe de ter me levado, né, em todos os médicos lá atrás, mas que ela não tinha referências que uma pessoa fora do padrão poderia ser feliz, fazer sucesso. Então, acho que os pais se preocupam muito. Ela né, fez com o que ela deu isso. conta de fazer, né? Sim, com certeza. Era o que estava dentro do conhecimento dela, né? Até porque a gente está falando aí de uma década e meia atrás, a gente teve uma evolução multidisciplinar de comportamento, de atitudes médicas, inclusive com relação a diversas coisas que evoluíram, graças a Deus, né? E, inclusive, essa aceitação da sociedade, como você disse, suas competências, o seu nível de relacionamento com seus amigos, relacionamentos amorosos, eles não têm a ver se a sua roupa é branca, se a sua roupa é azul, se você pesa 10, 20 ou 30, né? Mas Então- ainda nós vivemos uma sociedade que é muito preconceituosa. Sim. É isso que eu ia colocar. Tá. Não sei se ainda existe uma Olha, mudança tão grande, mas tá sim. começando e por isso que a gente precisa fortalecer esse lugar e falar sobre Sim. isso. Vou me usar de exemplo, tá? Há 1 ano e 3 meses eu passei por uma cirurgia bariátrica. Por conta de problema de saúde. Eu estava hipertensa e pré-diabética. Nunca tive problema com autoestima. Ia pra praia de biquíni, super me relacionava até sexualmente. Nunca tive problema com o meu corpo. Nunca não saí por causa do meu... Não, minha vida era normal. Mas, por conta de problema de saúde, eu resolvi fazer porque eu já tô com 40, quase 41, eu quero envelhecer com saúde, eu não quero envelhecer tomando tantas medicações. Uhum. Daí, por conta disso, eu fiz. De lá pra cá, foram 50 quilos eliminados. Tô toda pelancuda, né? Jesus amado. Mas continuo me amando do mesmo jeito. Saindo daqui, eu vou pra praia. Eu vou usar maiô? Não, eu vou usar biquíni. E os demais problemas foram Não, resolvidos? Mas, não, assim, 1 semana depois eu já não era mais hipertensa, Ah, tá que bom? coisa boa, E né? nem pré-diabética. Então, o objetivo foi alcançado. Sim. Mas o que acontece? Hoje em dia as pessoas olham e falam, nossa, como você tá linda. Do tipo, era você não linda. era Eu linda Daí, então, eu falo antes. assim, desculpa, eu era já. Como novamente a autoimagem Sim. tá atrelada à Então, assim, autoestima, né? nossa, você tá tão bem. Gente, mas assim, Eu eu já estava continuo super bem fazendo as antes, mesmas querida. O coisas. papelzinho do meu exame de sangue tá bem, mas eu já tava Não, bem mas assim, antes, eu né? continuo fazendo as mesmas coisas. Uhum. Não me atrapalha nada no meu dia, como não me atrapalhava. Ficava mais cansada no final do dia? Realmente eu ficava. Mas eu fazia tudo o que eu precisava fazer, igual hoje. Sim. Mas tem ainda, nossa, você tá tão linda. Gente, Eu sou meu muito Deus. contra Ser colado, né? fotos de É. antes e Colado. depois. Faz isso não, Como que acaba o com o ano- meu trabalho, eu preciso de... Na maquiagem. Isso é Porque eu acho que é motivo de o- briga polêmica. Porque eu acho que a maquiagem é uma expressão artística, né? Eu adoro maquiagem também. Mas a questão de relacionar, assim, o antes era feio. E agora, o agora é bonito. E daí você enaltecer que isso é o certo. E daí a pessoa que olha e vê que ela é igual ao antes, então eu tô errada, então eu vou fazer isso. Não cheguei ainda Não no cheguei depois, no- né? Não, mas no e chega no depois. depois também? Cheguei, mas e agora? Porque se a aquele beleza, negócio que não se tá o satisfeito. corpo fitness, se a sim. barriga chapada, se o peito, se a bunda, se isso fosse fazer a pessoa ter autoestima, então Sim. mulheres lindas, mulheres padrões, modelos padrões, Não nesse teria- padrão da revista, Sim. do outdoor, seriam todas com autoestima
teriam todas a autoestima elevada. E não é verdade. Sim. Mulheres lindíssimas, padrões, têm autoestima baixíssima. Sim. Então, E isso não tem- inseguranças, né? Exato. Então, a relação não pode ser atrelada, a relação da autoestima não pode ser atrelada com E a é engraçado, autoimagem, eu somente, recebo muito né? assim, eu já ouvi comentários. Nossa, mas como que ela se ama sendo desse tamanho? Tipo, de amigas de Mandam amigos, pra você? sabe? Não, tipo, Burburinhos. burburinhos. Ah, tipo, ai, É colado, você porque viu as a- pessoas Aí colam, chega pra né? você. Daí, ai, você é linda, tanana, tá numa roda. Ai, você é linda, adoro o seu trabalho, tanana. Daí vira assim, nossa, tô enorme, nossa, não posso comer isso que eu tô... Ou quando fala assim, seu rosto é lindo. Daí eu falo Nossa, assim, nossa, assim, essa- ela ama terrível. meu Essa é trabalho, cruel. ela me acompanha, mas ela não pode ser gorda, porque ser gorda é ruim. Cara, mas deixa eu falar, não é só o ser Não. gorda. O pessoa tá aqui, não sei o quê. Nossa, ali ela assim, pá, mas grossa ela, né? Então, assim, o povo fala. Então, o que eu acho que a gente tem que se blindar a gente tem que saber. Foi uma das primeiras coisas que ela falou. Quais são os nossos pontos fortes? Quais são os fracos? Trabalhar os fracos, melhorar os si, e isso vai nos trazer benefício e se aceitar. Sim, eu até brinco, né? Assim, vamos supor. Chegam pra você. Nossa, falaram que eu tô muito chateada porque, sei lá, falaram que eu sou grossa. Nossa, Eu falo assim, você é grossa? Ela fala assim, não. Então tá. Então dane-se. Próximo assunto. Próximo assunto. Ai, mas falaram que eu sou desonesta. Você é desonesta? Não. Não é... A vida é tão mais que te prática, a gente define que não é o que complica. falam Assim, de você né? tem que saber o que Aquelas você frases é. feitas de Instagram, né? O que te define não é o que Não. falam de você. Mas E é muito você isso. precisa Mas saber. Quando Hum. você sabe o que você é, mesmo os defeitos. Vamos supor, se eu sou grossa. Sou grossa. Tá, sou grossa. É minha Ok. forma de... Cara, eu me defendo, eu não sou grossa, eu sou sincera. Não, mas entendeu? Eu tô falando assim, quando você se apropria até das coisas que você não acha muito legal, isso não te dói, Não, é Sim. verdade. né? Então assim, eu sou muito chata com limpeza. Sou. Nossa, eu sou muito chata com limpeza. Meu marido e meus filhos vão Passam assumir. dobrado. Então assim, chega assim, nossa, você é muito chata. Sou. Sou. Então Tá não me tudo dói, porque eu Sim. sei. Você vestiu a camisa Eu do entendo seu, que eu sou. da sua Eu característica. entendo que eu tenho que ser menos chata, mas eu entendo que eu sou. Então não me dói. Né? Então, assim, eu não vou me permitir que me rotulem de uma coisa, porque eu sei o que eu sou e o que eu não sou. Exato. Então não tem Isso. porquê isso me doer. Né? Então, assim, o autoconhecimento é muito importante por conta disso. Né? Eu acho Porque que quando dói é porque incomoda a gente também. A gente não então. quer A que gente ainda não apontem. tratou Porque você dentro não da está gente. segura daquilo. Então, né? mas aí né? é a hora de você se perguntar, tá, mas eu sou isso? Sim. Tá, se eu sou, ok, me incomoda, o que eu vou fazer com isso? Pra Vou pra mudar, terapia, vou resolver Às vezes esse não dá negócio. pra fazer isso sozinha, né? Então eu vou Às pra vezes terapia, tem vou um nível trabalhar. de insegurança tão Sim. grande que precisa de um reforço externo inicialmente. Talvez não existiu. A pessoa precisa de Sim. uma ajuda nesse caminho Aham. para conseguir olhar para essas coisas e ficar confortável. Porque às vezes ela não consegue entender se olha pro que falam dela, não sabe se isso é verdade ou não, porque ela realmente não tem essa segurança de dizer Sim, não sou ou Sim. sou isso. Então precisa às vezes desse com cuidado. certeza. Às vezes especializado, Sim. depende desse nível de insegurança e do nível da autoestima que ela já tem, né? Do autoconceito que ela tem. Então, Quando É alguém muitos pega, altos né? junto. Nossa, mas você tá usando azul com rosa, mas combina? Aí você fica, nossa, será que combina? Exato. Combina, eu gosto. Se você não gostou, eu gosto. Você Exatamente. Eu falo assim, peitar a sua decisão, né? fica com você o dia inteiro. Eu tô feliz Então com você essa tem que estar bem com combinação. Você você, não gostou? não é? Ah, Ainda bem que Né? gosto, cada um tem o seu. Deixa eu mudar o assunto agora, deixa eu fazer uma pergunta. Eu vejo muito, porque eu trabalho com mulheres especificamente, eu não trabalho com homens. Mas para as psicólogas, eu vejo que esse problema de autoestima é diretamente referente para mulher e homem. ainda bem que você falou nisso, porque se a gente não tocar nesse ponto de que somos, como mulheres, somos atravessadas por questões sociais, de gênero, né? Existe uma violência aham. simbólica em relação ao que a mulher deve ou não fazer, os papéis femininos, o que a gente tem que ou não cumprir. Então, isso passa pela questão da imagem, da aparência. Então, como você tem que vestir, como você tem que colocar seu cabelo, você pode ou não mostrar o seu decote, você pode fazer isso, aquilo. Isso tudo gera uma pressão, gera uma dor, muitas vezes, porque você quer usar tal roupa, tá calor, você tem que se fechar, você não pode fazer isso com seu cabelo, você não pode usar maquiagem e tal, porque você vai ser rotulado de tal maneira. Então, essa violência simbólica que ocorre devido a esses padrões sociais do patriarcado mesmo. A gente precisa falar que o patriarcado é um problema. Né? Se a gente não fala que o patriarcado é um problema, a gente vai ficar falando, então temos que ter autoestima, melhorar, mas se a gente não melhorar essa questão estrutural,
que é o patriarcado, que são esses Mais embaixo. é muito mais embaixo, esses Uhum, padrões sociais que uhum. foram a mulher tem que fazer isso, o homem aquilo. Então, porque os homens têm menos problema com a autoestima. Tem, mas tem menos problema com a autoestima, Bem menos. né? Bem menos. Então, eles São podem ter a muito- barriguinha, é podem muito ter... menos com- são É, muito os cabelo homens chegam na branco. parte da camisa, aquela pançona de chope, olha aquilo. Se é a gente. Nossa. Vai chegando perto do carnaval, né? Ai, qual é o corpo? Como você vai se preparar para o carnaval? Como você vai se preparar para o verão? Pronta, já o ano Ana, inteiro. se você. Daí você vai perguntar para as mulheres estão Loucas. loucas, né? Ai, para ano novo. Então, sempre para um evento, como se preparar para isso? Então, quando. É que hoje a gente não tem mais as revistas, mas tem as redes sociais que nos bombardeiam. Eu acho que eu já me blindei desses tipos de notícias. Mas conversando com outras pessoas, falando, não, ainda tem muito post assim, ai, a barriga perfeita pro carnaval, o corpo perfeito pro 2023, não sei o que pro verão. Eu falei assim, nossa, eu acho que eu me blindei desse tipo de conteúdo. Nem chega mais, Mas- o algoritmo já limpou. É. né? Mas as meninas, mais as mulheres ainda são bombardeadas com esse assunto que o homem não tem. Você vai perguntar, como que você vai se preparar pro carnaval? Ah, vou beber uma cerveja. Sabe o vou- que ele vai responder? Eu vou encher o freezer de casa. É assim que ele vai se preparar. E daí a mulher E a tá gente toda lá, ali, né? né? Aconteceu essa semana com a Paola Oliveira. Ela foi super julgada. É uma mulher magra, com curvas. E ela foi super julgada de inchada, de grávida. Por ser Então, ela mesma. Tem só que ela- ser de uma forma, né? Ai, Tem que. Estar perfeita o tempo A gente todo. não tem que nada, né? Eu sempre falo isso no consultório. Você não tem que nada. Eu tenho até uma paciente que fez uma caneca pra mim. Você não tem que nada. Quando eu descobri que não sou obrigada a nada, eu não sou obrigada a nada. Mas tem até nada. você chegar nesse Nossa. lugar, não é um muito- lugar é individual, dolorido, né? é um lugar muito coletivo. dolorido, é Porque dolorido. ajuda no consultório, né? A gente Uhum. tem problemas, assim, graves de autoestima, Sim. que atrapalham as relações, que atrapalham o trabalho, a pessoa se desenvolver, ser uma pessoa bem-sucedida, Sim. porque ela tem uma baixa autoestima. Mas não é uma questão individual, é uma questão coletiva. A gente precisa falar isso coletivamente e Sim. não sou obrigada a nada, as mulheres não têm que nada, a gente tem que pode sim. Então, porque a gente foi socializada nesse lugar que os homens têm um certo poder, Sim. podem várias coisas, mulher não pode nada, e a mulher tem que isso, tem que aquilo, porque senão vai desagradar, porque senão não vai ser mulher, porque senão vai estar feio. Então esse negócio de estar feio. Uma coisa que eu já percebi que às vezes abala a minha autoestima é não saber falar não. Porque eu falo assim, às vezes aceito estar em situações que um não me livraria de sentir aquilo. Uhum. E eu falo assim, nossa, às Por vezes... quê? Você identifica por quê? Assim, Daí eu falo assim, não, Mas vamos pra terapia. Sim. Você percebe que você fala não pra você? Sim. Ai, falar não é libertador. É. Esse problema eu não né? tenho. Tem outro. Eu falo assim, mas não quero chatear o outro. Vou, assim, vou num evento, alguma coisa. Não, porque eu não quero chatear o outro, mas daí acabo Se chatear? se chateando. Sim. Né? Ou Então, não por quantas não. pessoas não fazem isso? Você No não dia a se dia, coloca né? como sua É. prioridade. Débora, Sim. vamos lá. Comece a falar não para o outro e ele que lide com isso no terapia Sim. dele, entendeu? Ele que resolve o problema não é dele. problema né? seu. E as pessoas que têm, a gente tá falando bastante sobre a baixa autoestima, que eu acho que ainda é a maioria, né? Tá todo mundo da média para baixo. Eu conheço poucas pessoas que sejam plenas, né? É uma construção. Sim. Mas existem os casos de, assim, eu me amo tanto Nossa. que eu passo por cima de qualquer outra coisa. Será que ama Não mesmo? existe? Não é autoestima alta. Não é autoestima Não, alta. a gente tem que... Tem, Esse oposto, né? existem esses pilares da autoestima que a gente tem que entender, né? Que a gente tá falando de autoimagem, autoeficácia, autorreforço e o autoconceito, que eu acho que é importantíssimo. Aí é o Louise falando que acha que é uma coisa mais, assim, relevante que a gente tem que trabalhar primeiro. Mas, quando a gente vê uma pessoa que se ama muito, que se acha maravilhosa e o outro não chega a esse ponto, a gente tem que entender que existem pessoas que têm um perfilzinho narcisista, né? Uhum. E outras pessoas que são muito egoístas mesmo. Só ela primeiro, não se importa com as outras. Então, você se amar muito é você também dar espaço para as pessoas, você tá bem com a sua relação, com a sua, aquela conversinha com a sua consciência, quando você, não, mas vou usar isso aqui, vou fazer isso aqui, vou para lá, será que essa atitude, essa fala vai ser legal, será que devo ou não? Essa conversa com a sua consciência, você tem uma relação legal com você mesmo. Agora, essa pessoa que se ama muito demais e o outro é ignorante, o outro é feio, o outro é burro, o outro não, e eu que sou
a legalzona, essa pessoa tem talvez um ego aí muito inflado, eu ia falar ego, é a uma palavra pessoa ego. narcisista, e aí pode ser só um perfil, mas também pode ser um transtorno, onde a pessoa... Pode A ser algo gente até tem que- patológico, né? Sim, Essa questão Sim, de querer a passar gente por tem cima. que entender que tudo que é demais, a gente precisa olhar com Esconde, carinho. né, alguma Nem coisa. pra Sabe? lá, Nem para mais e nem para pra menos. cá. A gente tem que olhar com um pouquinho mais de cuidado, né? Então, assim, gráfico. Vamos para outra história. Uhum. Eu falo que, assim, eu gosto muito do gráfico, né? Então, assim, você tem que entender que o ideal é você sempre estar ali perto do zero. Na média, né? No zero. Porque assim, busca, coloca silicone, fazer plástico, e nunca tá feliz, não tá feliz. Mas, gente, felicidade não é um estado contínuo. É uma emoção, São um sentimento. momentos. Então, tem momentos felizes e momentos tristes, lá no gráfico. E o normal. E o normal é perto do zero. Entendeu? Você está se achando. Hoje você está feliz? Você está triste? Tá normal. Eu tô bem. Então, assim, a gente tem que normalizar isso, entendeu? Então, assim, a pessoa tá sempre muito. É Opa, estranho. a pessoa tá muito baixo. Também tá Sim. estranho. Uhum. Então, sempre se olhar de acordo com o gráfico e perceber aonde você tá nele. E eu acho que isso é Tá muito seguindo uma interessante, linha. eu tenho muitos pacientes que eu faço eles fazerem um gráfico do humor toda semana, para eles começarem a se olhar e perceber que não tá sempre muito bom ou muito ruim, né? Olhar a parte racional do dia, porque às vezes seu dia foi super ótimo, né? Aconteceu uma coisinha de 5 minutos, estragou o teu dia. E por Não, que a gente calma, tem essa mania de pegar um único ponto ruim e transformar isso num mar? Até em nós mesmas, né? Mas é mais Eu fácil. tenho 200 qualidades físicas e comportamentais e intelectuais, mas eu vou falar Os defeitos. do meu cabelo que tem frizz, do meu pé que eu não gosto, da minha dificuldade com letras, enfim, a gente só enaltece o ruim, é Assim, cultural. é a sociedade, a gente tem É que uma aprender. distorção do sim. pensamento também. Isso pode ser corrigido. Dá né? pra- Então, se sim. a gente tem rotulações, a gente faz uma catástrofe em algo pequeno. Então, se a gente tem o autoconhecimento, se a gente está trabalhando naquilo, a gente presta atenção no que está acontecendo, não vai no automático, é possível ser corrigido. Pegar dados de realidade, não tá bom. O que foi que aconteceu? Eu errei, fui mal numa prova, sei lá, fui mal numa entrevista, coloquei um look que foi péssimo na foto. Beleza, foi uma situação. Você não é aquele look, você não é aquela prova, você não é aquele emprego, você não é aquela pessoa. Você Muito viveu essa mais situação, que eu. você tem outras qualidades. Então, é preciso se ater aos fatos. Isso é trabalhado. Se a gente não se atém aos fatos, não trabalha nesse autoconhecimento, você vai se rotulando. Aí Sim. tem aquela profecia autorrealizadora, né? Acontece uma coisa ruim, você, poxa, aconteceu, então realmente eu sou péssima. Sou Daí horrível. você vai se isolando, E vai quando deixando você tá de se mal, expor. aí é que você vai se agarrando nas coisas só de ruim que acontece, Vai né? virando uma bola Então, de neve. É estar atenta. É observar os sinais, observar os dados de realidade. Uhum. Sim. Né? Não ir no automático. Às vezes eu posto uma foto lá, tem 200 comentários. Inspiradora, maravilhosa, linda, tananã. Daí tem uma lá assim. Tem um hater no meio. Tem um hater. Você Sempre está tem. incentivando a Sempre tem. obesidade. Daí antes eu printava e postava. Ia nos stories e causava olha treta. aquilo, né? E daí gerava, né? Daí gerava um caos dentro, né? Assim, Eu falei, nossa, eu tô dando atenção Uhum. para uma seguidora que tá ali só para me julgar, em vez de só, tipo, tchau você, deixa eu dar atenção para os outros. Consumir um tempo Uhum. até eu entender, eu falei assim, por que diante de 200 comentários positivos, a gente foca naquele ponto, né? E daí eu gastei uma energia, gastei uma atenção com uma pessoa que não tá ali apreciando aquilo que ela só podia dar um Mas, follow. Seguir a vida, Né? né? Empresarialmente falando, às vezes o engajamento é bom nisso aí. Então, continua. Mas daí às vezes a energia que a gente gasta Sim, naquilo, que vale a né? Daí eu pena. falei Em assim, termos de realização, daí eu parei Passa, né? parei de focar, assim, às vezes eu vejo um comentário ruim, só excluo aquele comentário para não gerar, porque às vezes as próprias seguidoras querem Nossa, defender, e daí essa. viram um bololô ali. E daí eu entendi que às vezes o que me machuca não é o que a pessoa escreve, porque eu tô bem resolvida comigo. Mas é saber que alguém tirou um tempo pra ir ali te ofender. fazer um hate. Daí eu Sim, falo mas- assim, nossa, por que essa pessoa
Daí eu falei assim, não, mas já é um problema dela com ela, né? Eu não Exatamente. vou poder É ela que tem que resolver. transformar né? isso. Isso é dela, não é teu. Às vezes é uma pessoa com baixa autoestima Sim. também, Sim. que é narcisista, que não tem as coisas resolvidas com ela. Então, se você tá bem resolvido e consegue seguir, Sim. você não E se uma misturar, coisa que eu divido ajuda. muito com as meninas, né? Porque elas vêm com relatos diários, né? De assédio no trabalho, dos pais que julgam o corpo. Ah, você não vai arrumar ninguém, porque... Eu falei, gente, é um problema deles. A partir do momento que você entende que o julgamento do outro, que o preconceito do outro diz mais sobre ele do que você, você consegue seguir melhor, mais em paz sendo você mesma, né? Porque diariamente, acho que principalmente em questão do tamanho do nosso corpo, a gente tem limitações no nosso dia a dia, né? Então eu falo assim, eu às vezes eu tenho uma vida bem comigo mesma, mas eu sei que isso não é uma realidade para todo mundo. Então eu falo assim, você acordou bem, daí foi lá ver meus stories falando para você se amar como você é, fazer uma make, colocar um look bonito. Daí você foi lá e fez tudo. Daí você consigo mesmo na sua casa, você se olhou no espelho, você se empoderou, vestiu um look mara, fez uma make mara, daí você chegou no trabalho, a menina magra, que tem, às vezes, uma competência não tão igual a sua, é promovida e você não. Daí você já fala assim... É porque daí ela você é vai magra, não é porque ela é ela tem tal competência. A gente já daí, associa, né? Daí você vai pegar um ônibus, a catraca você não passa na catraca, o assento não é confortável para você. Daí você já sente que a Você não está estrutura... se encaixando. Você não está se encaixando. Existem questões de ordem prática, material, da realidade material, que Sim. se a gente não falar, a gente Sim. não muda. Então a gente precisa mudar, a gente precisa ter Daí você vai todas as no estruturas para todas as médico, pessoas. ou você, vou fazer uma massagem para me sentir bem. Você fica super desconfortável na maca que não foi pensada no seu corpo. Daí você começou o dia se sentindo bem, e de repente várias coisas no seu dia a dia mostram que você é errada. É impossível você não chegar no fim do dia abalada. Uhum. Né? Então, assim, por isso que a gente precisa falar muito de acesso também a corpos diversos, porque essa falta de acessos, essa falta de empatia, né, no atendimento, no tratamento no mercado de trabalho. Então, uma vez eu estava dando uma palestra no shopping de Salvador, e eu falando assim, você tem que usar cropped sim, tem que usar calça branca sim, e tem que usar isso e aquilo. E daí uma pessoa da plateia falou assim, então, eu gostaria de usar a roupa que você usa, mas como que eu vou usar se eu não consigo nem emprego, porque o mercado de trabalho não emprega mulheres gordas? Imagina se ela chegar nesse cenário ainda de cropped, de paetê, E daí E daí eu falei, realmente, assim, então a gente precisa mudar, é uma estrutura, né, de entender que uma mulher, independente do peso dela, ela também tem competências e habilidades como qualquer outra. Então eu tento fortalecer isso nelas, porque elas vão, no dia a dia, vão encontrar esses preconceitos e barreiras que vão minar a autoestima delas, e elas precisam estar fortalecidas, porque para mudar toda uma sociedade vai ser aos poucos, mas a gente precisa entender que isso não é um problema nosso, que a gente pode brigar né, pelos nossos direitos, mas que tentar ao máximo que isso não nos abale. E já começa sendo mulher, né? Que também, assim, dependendo de onde você está colocada, você também sente, né? Eu trabalhei numa empresa de engenharia, onde, para minha surpresa, a minha coordenadora direta era uma mulher. E aquilo para mim foi tipo, nossa, porque eu achei que só ia ter homem. Sim. Eu já cheguei com uma camisa fechada até aqui no primeiro dia, né, assim. E aí, quando eu fui entender que, independente se você fazia xixi em pé ou fazia xixi sentada, você executava as suas tarefas e tinha era um local, né, diferenciado. Mas a gente tinha ferramentas e reconhecimento para isso. Eu falei, nossa, que legal, né? Tem uma pessoa num cargo ganhando um salário que é onde eu queria chegar naquela época, né? Era a minha meta naquele momento. Então, essas figuras, né, são super importantes para a gente poder se conhecer.
queria virar um pouco, né, o nosso tema aqui e a gente falar um pouco sobre a sexualidade. Uma opinião, claro que eu, né, gostaria de ouvir um pouco de todas vocês, onde a sexualidade, libido, o bem-estar, relacionamento está intimamente ligado à nossa autoestima. E a gente tem uma infeliz mania de pensar em sexualidade como corpos bonitos, lindos, se amando, né? E, na verdade, não é isso que acontece. Quando você tá no seu dia a dia, você tá com o seu parceiro, com a sua parceira, né? Independente da sua opção sexual, que não é aquela cena de filme, não é aquela cena, né, de revista. E como que a gente lida com isso? Se a gente tem vergonha do nosso corpo, ou se a gente tem alguma questão não bem resolvida, isso interfere diretamente na sexualidade? Muito. Eu sempre fui muito bem resolvida, sexualmente falando, e depois da cirurgia, com as cicatrizes que ficaram, eu travei. Mas eu travei e só foi com a terapia e aceitando a consequência de tudo o que aconteceu comigo. E conversando muito com meu marido, que eu voltei ao normal. Voltei ao normal? Eu falei pra ele que voltei, tomara que ele não veja o podcast. Essa parte corta. Mas eu ainda me sinto constrangida por muitas vezes, em algumas posições sexuais, por exemplo, que eu tô muito exposta. Me incomoda o fato de... Aí eu tento beijar pro meu cabelo pro olho dele, sabe? Quando ele me aperta em algum lugar que eu sei que ele vai sentir a cicatriz, ainda me incomoda. Então, de novo, a primeira palavra que eu falei, acho que sobre autoestima, é a aceitação. A hora que a gente se aceita, a gente se conhece, e eu acho que a sexualidade tá muito ligada à autoestima, porque se você tem uma autoestima, você se conhece. Se você se conhece, você sabe o que você gosta e o que você não gosta. Você sabe o que te dá prazer e o que te não dá prazer. E eu sempre... Eu trabalho com 13 mulheres na minha equipe. E é muito engraçado, cada uma com a sua história, cada uma com a sua região. E aí acaba o dia, né? A gente senta pra... Como é que foi o dia? Atendeu o cliente legal? Atendeu o cliente, né? E aí o papo vai, porque mulher junto, né? Vocês podem imaginar. E aí uma vai, outra fala. Eu já escutei coisas assim absurdas, do tipo, eu só faço amor com meu marido no escuro. Oi? Como assim? Eu nunca fiz isso. Hã? Não, nunca me toquei, tenho nojo. Caraca, como é que você vai ter uma sexualidade, se relaxar sem se conhecer? Apesar das suas cicatrizes, ou do tamanho, ou da flacidez, ou das curvas, é você se permitir, você saber que você é mais que um corpo, né? E você se sentir merecedora de sentir prazer. Sim. Porque isso é também uma questão, né, estrutural, da mulher não poder sentir prazer, ou ter que dar prazer ao homem, muito dessa coisa de como que a mulher sente prazer, né? Então, assim, o autoconhecimento de você se manipular, você sentir prazer não só com o outro, mas com você mesmo, Com você conhecer o mesma. seu corpo. Então, você precisa manipular o seu corpo, você precisa ter essa liberdade de se tocar e Até porque é manipulando que você vai descobrir onde é para ensinar o bonitinho onde trabalhar. Mais Não ou é menos isso, porque, infelizmente, a gente tem que ensinar até onde é o clitóris, né? Hoje em dia, para alguns homens. Então, essa é uma coisa muito estrutural também. Acho que a autoestima está relacionada, mas é uma questão que Agora, vem quando você tem uma estruturalmente autoestima, com as mulheres, de sentir prazer, né? De poder independente de como você seja, com quem você esteja, e você tem uma autoestima ali ok, a facilidade de você sentir prazer e se entregar é maior. Com certeza. Porque a gente tem que entender que o sentir prazer é responsabilidade nossa. A gente tem que estar ali entregue, né? Porque assim, vai lá, filho, trabalha. Não, se eu não estou aberta, se eu não estou ali envolvida, se eu não estou de verdade naquele momento, eu não vou sentir prazer. Então, está muito mais desenvolvido comigo do que com o outro. Só que assim, a gente está numa sociedade ainda que agora está se falando da mulher se tocar, a mulher se conhecer, mas sempre foi muito reprimido pro lado da mulher. Não se permitir Né? sentir E prazer, hoje em exatamente. dia ainda tem muito disso, né? Você não pode se tocar, você não pode fazer sexo, você não pode. Acho que é muita Casa, criação. casou, tem que transar, tem que fazer sexo, tem que fazer...
Poxa, onde que vira essa chave? Não, e casa. Fui ensinada, né? Né? Onde que vira essa Desde chave? Não então, pode, né? não pode, tudo não pode, não pode. E esse negócio Vai. não pode. Aí casa. Então. Dá o azar de casar com alguém que não é compatível, porque tem muito isso. Desculpa. Tem que ter compatibilidade. Tem que ter Como não química, tem, né? Tem que rolar. Tem que ser bom. E aí já era. Essa é uma pessoa, é uma mulher que nunca vai ter uma vida sexual sadia. Eu fico pensando como E casar, como o casar assunto sem é alguém. muito pouco falado, eu É, acho, né? é. Eu vejo assim, entre as meninas, eu falo um pouco sobre o assunto nas minhas redes sociais, gostaria de falar mais, porque nunca tive problema, nunca tive vergonha, né? Sempre pensei em mim primeiro, né? Então, assim, sempre pensei em mim primeiro. Falei, não, eu preciso estar bem, eu preciso sentir prazer, que daí eu vou conseguir fazer o meu melhor. E consegue Com dar o prazer outro, para o outro. Para o né? outro. E eu falava assim, como que alguém não consegue? Daí eu ficava assim, mas como que você nunca acendeu a luz? Como você nunca comprou uma lingerie? Como você nunca... Daí você fala assim, nossa, elas têm muitos tabus ainda. Muitos. E mulheres casadas há anos, às vezes me mandam São relatos crenças limitantes que a gente vai se encaixando sem nem perceber, né? E daí eu falo assim, mas como... Às vezes eu falo assim, queria fazer um vídeo que conversando sobre isso, assim. Mas Mas é porque as pessoas não aceitam. Vamos lá, eu sou muito julgada, tipo, a Viviane é louca. Porque eu falo normal Sim. sobre o assunto. Mas é anormal, né? E as pessoas colocam- acham que é anormal. Sim. Do Sim. tipo, Viviane, não sei o quê. Falei, peraí, gente, eu vou ensinar. Fui lá dentro, peguei um brinquedo, voltei lá fora. Falei, gente, aqui faz assim, essa testa. Aí ficam me olhando, como se isso fosse um bicho de 7 cabeças. Também. Eu e meu marido, a gente brinca muito. A gente fala a asneira na frente de todo mundo, porque é natural. Enquanto tiver tabu, é isso. Você não vai conseguir usar a sua comunicação, que é eficaz, para ajudar outras mulheres. E ela, assim, por exemplo, o sex shop, né? Às vezes, antigamente você passava assim de carro na frente do sex shop, você não queria nem olhar pro lado, porque você não queria que. Pra não fingir que nunca Ninguém- entrei aqui, né? Não, não sim. queria. Nossa, é pecado. Gente, Nossa. E vamos normalizar, né? A gente legal, né? conhecer Eu fico as horrorizada, coisas. Eu Mas- acho que há um tempo isso era muito agressivo, né? Eram aquelas coisas muito que você olhava e falava, nossa, eu tenho vergonha de comprar Muito seco erotizada, Isso. né? Hoje em dia, eu acho que até pensado nesse comportamento, é tudo rosinha, roxinho, menorzinho. Com pluminha. Então, são acessórios, né? Mais simples, mais aceitáveis até para nós mesmos. Eu Porque acho às que vezes a gente tem um preconceito. realmente desconstruir isso do erótico errado, Uhum. sujo, Sujo. né? Pra algo assim de bem-estar. Bem-estar. Se eu sinto prazer, nossa, vai ser bom pros meus relacionamentos, não só amorosos, vai ser bom pra minha autoconfiança, né? Pro meu dia a dia em geral. Quando a gente né? tem uma noite de amor Faz bem gostosa, pra pele. É como o é que- famoso então, faz bem pra pele. como é que você né? acorda no dia seguinte, dá um beijinho aqui no cangote, bom dia. O dia é ótimo, isso ajuda a autoestima ajuda A quantidade isso. de dopamina, de ocitocina que o corpo produz, a gente precisa disso. Né? Então a gente tem que ter essa troca e tem que poder falar de sexo, tem que poder ver imagens, tem que poder viver prazer Cara, sem deixa eu falar sentir uma coisa culpa. pra vocês não Então é vão uma acreditar. desconstrução muito grande, né? Eu faço noiva, né? Eu atendo noiva. E às vezes senta a noiva na minha cadeira, que Deve ter muitas histórias, muitas. São 10 anos esse ano E o mais legal eu me tornei maquiadora. Vamos lá. Eu estudei a vida inteira para ser executiva e trabalhei por mais de 20 anos na área de logística e supply chain. Em grandes multinacionais. Trabalhei em Souza Cruz, trabalhei na Johnson. E aí, engravidei, saí de licença maternidade. Quando eu voltei de licença maternidade, tchau, fui mandada embora. Foram 3 anos procurando emprego, o primeiro ano ainda e os últimos 2 anos em depressão, porque eu não conseguia me recolocar. Sou casada com um filho de português que é sovino, mão de vaca. Falava, não dá dinheiro para fazer unha. Mas você já fez unha semana passada? Eu falei, unha semanal. Pedia para comprar shampoo, comprava o shampoo mais barato que tinha no mercado, né? E eu sempre fui muito independente. Aquele negócio foi acabando comigo, gente. E eu fui ficando bem ruim. Aí uma amiga minha, ela falou, vem vender produto comigo, vem vender maquiagem, não sei o quê. Eu falei, não vou me meter nisso não, me estudei para ser executiva.
Resumo, gente. Eu fazia entrevista para ganhar. As pessoas falavam assim, você é super qualificada para vaga, você não é... Era horrível. Resumo da ópera. Uma das minhas estagiárias da época que eu trabalhava, ela falou, Vivi, vou casar, queria que você me maquiasse. Eu falei, você tá louca? Ela falou, não, é sério, eu quero a maquiagem que você vem trabalhar todo dia. Porque eu sempre gostei de maquiagem. Até hoje, tá? Não posso falar isso alto de novo. Eu sempre gostei de maquiagem. Para vocês terem uma ideia, eu sou a prima mais velha. Eu tenho 4 primas, somos 5 ao total. E carnaval, férias, a gente sempre junta. Era fila para eu fazer o delineado, para ir para a rua, para ir para o baile. Então, né? Eu tenho uma foto de quando eu tinha, acho que 14 anos, de eu maquiando a minha tia para casar, lá no interior de Minas Gerais, que era uma cidade muito pequena, não tinha muito essas coisas. Resumo. E aí, eu fui me tornando maquiadora aos poucos. Fiz a Ana lá em 2014, comecei em 2013, 2014 a Ana casou, uma foi indicando para outra. Hoje eu faço, em média, 200 noivas por ano. Nossa. Já foram 1.200 noivas aí ao longo desses 10 anos. Só noiva, né? Porque as demais eu não consigo contar, porque são, em média, 4 clientes por dia e aos sábados bate 40 mulheres no ateliê. É muito bom fazer uma coisa que você gosta, né? Isso também ajuda muito a autoestima. E- Fazer algo que você gosta. E eu me descobri realmente, e eu consigo mudar não, mas participar do sonho de uma pessoa. É incrível. Eu entrei nessa história porque eu ia contar isso, na verdade. E aí as noivas sentam na minha cadeira. E eu sinto, tá dura, tá tensa. O que tá acontecendo? Cara, mas eu sou uma bicha muito engraçada. Exatamente por não ter pudor e por ser muito bem resolvida, eu falo que dá na telha, eu tento contornar e eu tento relaxar essa pessoinha. Aí a pessoinha tá lá. Aí a primeira pergunta que eu falo é assim, você é virgem? Aí ela, sou. Eu falei, tá explicado porque você tá dura e tá nervosa desse jeito. E vai casar virgem. E vai casar virgem. Então. Aí, mas tem. Tem Eu muito não disso. sei Ainda se tem vamos lá. isso. Existe. Ainda existe isso na Existe, sociedade, gente. E assim, de verdade, existem religiões que pregam que isso. devem ser respeitadas. E tá tudo lógico, bem. mas- Eu, Viviane, se eu tivesse uma filha mulher, eu não talvez orientasse ela, minha filha, não casa virgem, não. Tá? Mas isso é a opinião de cada um. E eu sempre brinco. Eu falo, você tá nervosa por quê? Tá com medo? Ela falou, tô. Eu falei, então vou te falar uma coisa. Hoje vai ser horrível. Hoje vai doer para caramba. Elas arregalam os olhos pra mim assim, ó. Você tá brincando? Eu falei, não, eu tô falando sério. Ninguém te falou isso? Todo mundo romantizou pra você? Então eu vou te contar. O que você quer saber? E aí eu começo, gente. Na hora da maquiagem, eu consigo, ela relaxa. Deve ser um trauma descobrir isso quando você tá no casamento. Comigo. Por isso que eu acho que existe a culpa, né, do sexo, a culpa de não conseguir sentir prazer, infelizmente, passa por esse lugar da religião, da culpa cristã, que foi colocado para as mulheres, que a mulher não pode isso, não pode aquilo, tem que casar virgem e tudo mais. Então, a gente tem que respeitar as tradições, mas a gente tem que falar que a gente cria problemas de saúde mental, de ordem emocional e física, quando a gente não toca nesse ponto. Não pode falar porque é da religião, não pode falar porque... Precisamos falar e problematizar isso dentro das igrejas, dentro das casas, das pessoas que têm essa crença, porque isso gera problemas de ordem emocional, física, E é o mental, tal do pudor. espiritual. Assim, eu recebo muito no consultório, às vezes, casais que casaram e não conseguem relaxar no ato sexual. Porque se sentem errados. Sim. E daí a gente tem que fazer todo um trabalho para eles se conhecerem a si e ao outro, né? Relaxar e conseguir dar prazer para ambos, né? Mas assim, é um trabalho mesmo de tentar achar essa chavinha na cabeça dele e virar, onde começa a naturalizar a sexualidade, né? Começa a naturalizar sentir tesão, começa a naturalizar o sexo, porque o sexo não é só o ato ali, né? Eu falo assim, você quer um sexo muito gostoso à noite? Vamos começar de manhã? Né? Sim. É um beijinho, é um carinho, é uma mensagem. Poxa, faz toda a diferença. Chega à noite e a gente tá... Você preparar o É. território, porque a gente chega do trabalho, cansado, Sim. não tem como virar uma chave. Uhum. Só que se você já recebeu uma Mensagem, mensagenzinha, um beijinho, um bom dia chega- diferente. Poxa, Senão não é Entendeu? sexo, é penetração. é exatamente. diferente. Então, assim, eu falo assim, sexo, gente, é o dia todo, né? É você se preparar para aquilo, é você pensar naquilo. Uhum. Ai, você tá incentivando ver vídeo pornô. Não. Eu tô falando para você pensar em sexo. Pensa no seu parceiro. Deseja o seu parceiro. Né? Começa a sentir vontade
dele à noite e ele de você. Com isso, chega à noite, ou de dia, porque não precisa ser só à noite. Exato, chega na hora. Chega a hora que vocês se encontrarem É. e Quem vai tem ser bom. filho é a hora que, né? A hora que der. Assim, não tem muita hora, eu né? durmo antes Você do tem que ficar filho, preparando gente. o dia inteiro. Então vai de manhã, não tem sério. problema. Mas as pessoas têm que entender isso, que o sexo não é só penetração lá na hora, não é só o ato sexual, Sim. penetração, não. É o dia, É o carinho. é o carinho, é o companheirismo. mimo, As né? preliminares. Sim. Por Eu favor, sempre- gente, nossa, sem preliminar. Meus casais saem de lá assim, qual é o mimo da semana? Se abraçaram pelo menos 10 segundos hoje? Todos os dias? Então, assim, é cheio de tarefinhas. Acho que eu vou precisar porque- marcar uma consulta Não, pra é- você levar Não, meu marido. sim, mas assim, tem Tô outras tentando lembrar a tarefinhas. última vez que rolou um abraço de 10 Não, segundos. assim, beijo, Beijo. beijo sem ser selinho todo dia? Nossa, isso daí eu brigo diariamente Beijo com de ele. Isso eu língua. brigo. Não, Todos assim, os dias? era assim, pelo menos um beijo mais molhado, Não, tá? não Não só lembro. aquele... Ah, Não lembro. Aquele tchau, tô indo. por favor. Então, assim, você percebe que é essa sedução, é esse conquistar, né? Então, assim, o sexo é isso. É Eu você acho que pessoas, assim, conquistar o outro. não sei. Mas acho que pessoas que são casadas há muito tempo vão perdendo, né? Isso. Olha, eu vou te contar uma coisa. É. Terça-feira eu faço 24 anos de casada. Sim. E Eu tenho. tá É, muito... Mas então você vai continua dizer, bem. não vamos nos comparar. Não, mas E não é tudo bem não ter comparação. beijo de Não, língua não é todo dia. comparação. Não, mas qual é a questão? Eu quero dizer o seguinte, que se você cuidar, se você se Sim. dedicar, se você se conhecer e se permitir viver isso, é possível. Sim. Ah, e é todo dia? Não, não é, gente. Eu fico 13 horas no consultório. Sim. Pelo amor de Deus. Não, não é todo dia, mas é bom. Eu costumo É falar pro gostoso, Silvio, tá você tem junto. 20 anos? 24 anos de Eu casada. tenho 18 anos de casada. E lá em casa a gente tem estágios. A gente tem básico 1, intermediário. Aí um quer, outro não quer. Aí é assim, por favor, tá, básico 1, vem. É muito engraçado. Porque tem dias que eu vou te dar prazer, você vai me dar, eu não quero, mas tá tudo bem. E tem dias que é enlouquecedor. E outra coisa que eu sempre falo, São os combinados É. de cada casal, porque mas- não tem regra, Gente, né? mas assim, comunicação dentro É do maravilhoso. casamento é primordial. e Sem a assim, comunicação nada não funciona, é nem quantidade. sexo. Não, é É qualidade. qualidade. A gente às vezes fica 20 dias sem fazer amor, mas quando faz é maravilhoso. Mas vamos lá. De novo, não é só penetração, não é só o ato. O sexo, com certeza, foi feito por 20 dias. É o cuidado, é o toque, é o abraço, é o carinho. Um abraço voa. Vai, anota. Um abraço, É. lembrei Eu tô agora. tentando. Né, Não, servir mas um prato assim, de comida, É assim, trouxe fazer uma xícara de café. É. Ai, gostei da sua roupa. E poder comunicar, olha, não gostei daquilo, olha, faça isso que eu gosto, isso eu não gosto, porque a gente tem linguagens diferentes, né, Sim. de receber afeto. Então, faz parte dessa qualidade, não precisa ser todo dia, mas você sentir que tem uma relação genuína, né? Ah, uma coisa que eu sempre pergunto para os casais que é assim, você ama? Amo. Você se sente amado? Você se sente amado? É diferente, É. Sim. né? Então, assim, trabalho muito a questão das linguagens do amor. Porque a gente tem esse costume de dar amor na nossa linguagem, mas o outro tem Às outra vezes não linguagem. percebe. Exato. Não, e ele tem outra linguagem. Aí começa Então, as tretas. a gente sempre trabalha na questão de assim, vamos supor, o meu marido é atos de serviço, a linguagem de amor dele. Se eu faço atos de serviço, ele se sente amado. Eu sou essa também. Daí, quando meu- eu meu casei, namorado quando assim, eu né? casei, eu ficava assim, contrato uma empregada. Porque pra você não fazia sentido. Não, o meu é tempo de qualidade. Eu contrato uma empregada, meu. Daí eu Quais entendi. são? É ato de serviço, tempo de qualidade? Palavras de Toque. afirmação. Ai, como que agora? não Toque lembro. também, Toque, né? A parte Toque Isso, físico toque e físico. presentear. Muito obrigada. Gente, sou- eu acho que Eu tenho todos. Mas É, na realidade, eu só não não, tenho servir. O servir na eu não tenho. realidade, todo mundo tem todos. Sim. E eu sempre falo pra Um é gente mais sentar. aguçado. Um ou Eu dois falo, que é- eu falo, senta e coloca as porcentagens. Você e o seu marido. E daí você vai saber. Entendeu? Então, assim, saindo daqui eu vou pra praia. Daí meu marido tava enrolado, jogo do Corinthians e Palmeiras, né? Meu marido é corintiano, meus filhos são palmeirenses. Você acha que acontece o quê na minha casa? Uhum. Daí eu fui e fiz a mala Divertido. dele. Nunca faço, mas fiz. Trabalho igual uma louca. Então, assim, não consigo fazer o jantar. Não consigo, assim, de manhã eu vou fazer a minha bolsa térmica, minhas frutas, eu faço a dele. Ele se sente amado.
Eu, a cada 2 semanas, vou para São Paulo, tô acabando a especialização no Einstein. Ele vai comigo. Daí a gente janta junto, a gente almoça junto, ele me dá o tempo de qualidade. Então é muito Entendeu. importante a gente entender como o outro se sente amado. Sim. Isso também fala do sexo, sabe? Porque assim, eu estou me preocupando com o outro, né? Ai, Paula, mas eu não sou casada. Tá, mas com seu namorado, com o seu amigo, Com seus com pais, seus com seus pais. Com quem irmãos. você convive, né? É assim, é a qualidade da relação. Daí extrapola só ao ato sexual. É a qualidade da relação. É se preocupar em um outro se sentir amado por você. Porque amar, você sabe que você ama, né? Então, Você pode diferente. negociar com você mesmo. Então, assim, Sim. pra mim não faz sentido fazer aquilo. Pra mim não demonstra nada. Mas sei que pro outro vai ser importante. Então eu vou fazer, Eu amo entendendo outro, cognitivamente que Eu aquilo vou me é uma... doar, E Eu acho que quando relacionamento, a eu palavra acho- pra mim é comunicação. Assim Ah, como é comunicar primordial. o que é importante É. pra você. Se você não tá sentindo, poxa, Em Isso pra mim é qualquer importante. relacionamento. Homem, Uhum. mulher, pai, mãe, irmão, amigo. E quando você se ama e você se conhece, você faz com leveza pro outro também. Sim. Porque ou cai no de você fazer e reclamar, ou você só fazer pelo outro e se anular, Sim. né? Que aquilo se torne uma coisa natural, né? Eu queria pensar, eu sei que não há um manual, não há regras, mas para a gente começar a alinhavar aqui a nossa conversa, que cada uma desse uma dica, se é assim que a gente pode chamar, de como melhorar a autoestima. O que para você é assim, nossa, quando eu faço isso, para mim é ótimo. Sem pensar muito, Débora. Pra mim, a autoestima é uma construção diária de você se olhar com mais carinho. Então, todos os dias eu me arrumo para mim, trazendo primeiro esse de fora para dentro e trabalhando de dentro para fora. Então, me valorizando, estudando aquilo que eu gosto, fazendo aquilo que eu gosto e entendendo em momentos que não está tudo bem, aonde eu posso melhorar. Né? Então, assim, é uma observação, é me observar diariamente as minhas sensações. Né? Então, por exemplo, na segunda-feira eu fiz uma presença num evento e eu tava assim, o dia inteiro assim, muito eufórica, e as pessoas estavam percebendo isso. Eu falei assim, eu amo fazer isso. Então, isso me dá um gás. Então, fazer mais disso, eu sei que vai enchendo, acho que numa carga de Isso te bateria, alimenta. isso me alimenta. Né? Então, fazer mais isso. No dia que eu não tô bem, o que aconteceu? Eu fiquei muito na timeline me comparando. Então, assim, a gente consegue acho que fortalecer a minha autoestima é me observar a todo tempo. Então, eu acho que eu indico para que você se conheça e se observe. Quais são as suas sensações ao longo da semana, né? Muito legal. Paula, o que você diria pra gente? Psicoterapia. Brincadeira, né? Vamos vender o peixe, Brincadeira, né? só que não. Só que não, vamos vender o Eu peixe, faço e não. adoro também. Eu faço há mais de 20 anos. Eu acho que é primordial, né? Mas, além da psicoterapia, porque é, sim, uma estratégia de você se olhar e se conhecer, você prestar muito atenção em você. Você se respeitar acima de tudo, né? Respeitar suas qualidades, respeitar os seus defeitos, né? E aceitar, vamos supor. Meu braço tá flácido, não vou usar blusa regata? Poxa, tá um calor, eu vou usar. Tô feliz com ele? Não. Mas eu respeito. Por quê? É ele que me dá a sensação do abraço. Né? É esse corpo mesmo imperfeito ou com coisas que eu não estou gostando tanto que me traz essas sensações boas de prazer, de afeto, de carinho. Então, é reconhecer respeitar mesmo você, sabe? Eu costumo falar que é muito importante você prestar atenção nas suas luzinhas. Como assim? Se o seu carro acende a luz lá para trocar o óleo, você rapidinho vai lá e troca o óleo. Acendeu a luz que precisa colocar combustível. Você para no primeiro posto e abastece. Seu corpo acende sinais. Você acorda mal, ou é só uma dor de cabeça, é uma dor de estômago, é uma indisposição. Poxa, presta atenção em você. Presta atenção nas suas luzinhas. E cuide delas. Porque normalmente a gente não cuida. E a gente espera essas luzinhas pifar como o carro, para aí, tem que chamar o guincho. Então, preste atenção em você. Respeite as suas limitações. E assim, acolha, né? Acolhimento, se acolha. Assim você consegue começar a desenvolver aí essa autoestima. Maravilhosa! Luíse? Trabalhar no seu autoconceito.
Então é importante, para além da autoimagem, da gente fazer coisas para ficar bonita, para se achar bonita, para se ver no espelho bonita, é trabalhar naquilo que você pensa sobre você mesmo. Então, observa o que você faz, você sente orgulho de você? Então, orgulhe-se de você, trabalhe no seu auto-reforço. Você fez algo legal? Poxa, hoje você conseguiu cumprir uma meta. Tenha metas, né? Então, antes de cumprir meta, tenha pequenas metas. Cumprir uma meta, então se parabenize, se orgulhe do que você conseguiu concluir. Né? Seja num dia, você já estou passando por um momento difícil de depressão, você conseguiu sair da cama e tomar um banho, então uma meta concluída, uma pequena meta. Ah, você conseguiu dar uma palestra para 200 pessoas? Poxa, uma meta legal. Você conseguiu publicar o seu artigo? Bacana. Então, se parabenize, se reforce, se auto-reforce, porque a gente fica esperando reforço externo, né? Que as pessoas elogiem. Né? Exatamente, que as pessoas, parabéns, você tá lindo, você é legal, mas você Nossa, precisa. Fui eu que fiz. Eu fiz. Olha para a sua olha obra. Onde eu cheguei. Exatamente. Então, trabalhe o seu autoconceito, o seu auto-reforço. Preste atenção nisso, para além da autoimagem. Então, e é passinho em passinho. Eu acho que não tem segredo aumentar a autoestima. É começar. Você precisa começar. Então, processo. Poucas coisas, pequenas coisas, você aumentando, chegando no final da sua meta, você vai ver que aumentou, que melhorou. Então, e se tiver uma questão grave da autoestima que te impede, que te atrapalha muito nas relações, eu acho que sim, busque psicoterapia para te ajudar nesse início, para depois você poder caminhar com as próprias pernas. Muito bom. Vivi. Agora que todo mundo falou tudo, agora sou eu. Agora complicou. Por isso que quando chegar em mim eu vou encerrar já. Eu acho que se aceitar. Você tem que aceitar as suas qualidades, aceitar os seus defeitos, com seus defeitos, entendendo quais são. Buscar uma forma de melhorar, seja comportamento, seja estrutura física, emocional. A hora que a gente se aceita, a gente começa a conhecer melhor e ser mais feliz. Porque a autoestima, ela está relacionada a isso. As pessoas acham que tem que ser feliz o tempo todo. Não acredita em tudo que você vê na rede social. Não entra lá para se comparar. Se compare somente com você, foi o que ela falou. Você de ontem para você de amanhã. Então, é isso. É buscar um crescimento constante dentro de você e não esperar que alguém te faça feliz. Você tem que ser feliz para você mesmo. Não é justo você colocar a responsabilidade da sua vida na mão do outro. Exato. Gente, que papo incrível. Eu falei brincando que ia chegar aqui, eu ia parar, mas realmente eu acho que a gente se complementou, né? Vocês se complementaram bastante nesses conceitos. E a essência é buscar o seu eu, né? Se eu gosto de tal coisa, eu vou fazer. Eu acredito em mim. Eu sou capaz. Busque as ferramentas para ser capaz, né? E a gente trazer isso para os nossos relacionamentos, para as nossas vidas, né? Uma última dinâmica que eu queria fazer com vocês, e para quem está nos assistindo, nos ouvindo aí, né, também no Spotify ou nos outros canais, eu vou deixar um minutinho de silêncio, tá? E mentalmente eu quero que vocês pensem tudo que vocês amam. Valendo! Eu não tenho cronômetro, então vou dizer que já quase deu um minuto. Quanto tempo vocês demoraram para falar eu? Não falei. Não falou? Alguém falou eu? Você falou eu? Lá pro final. Não lá pro falei final. eu. Não falei eu. Lá pro final pensei em mim, mas pensei em coisas, fazer coisas. Falou da família toda, do gato, cachorro, papagaio, trabalho. Enfim. Não pensei em mim. Na verdade, pensei em mim, porque... Mas ali. você não falou eu. Eu, não. Você falou eu logo de começo. Não. Como é importante a gente se amar pra gente poder ser amado, pra gente poder ser reconhecido, a gente se reconhecer pra poder ser reconhecido e assim por diante. Então fica aí, né, uma reflexão pro resto do nosso dia, pra gente pensar o quanto é importante, quanto é divino estarmos aqui e como a gente pode, né, se amar acima de tudo. A minha psicóloga sempre faz toda sessão a gente sempre faz uma analogia da máscara do avião, né? Porque a gente precisa colocar em nós primeiros para depois no outro. Na pessoa. Então, assim, a gente precisa estar bem primeiro para depois cuidar do outro. Exato. Né? E isso faz muito sentido, assim, para mim. Eu sempre levo, né, para as outras pessoas também, porque a gente precisa estar Como você vai dar amor pro seu relacionamento se você não tem amor pra você? Como você vai cuidar do seu filho se você não cuidou de você? Se a gente falar até em religião,
Na Bíblia está escrito que ame ao teu próximo como a ti mesmo. Como você se ama? Então assim, tá falando para você amar ele como você se ama. Então lá também tá falando, se ame primeiro, para depois você amar seu irmão. Exatamente. Então, existem diversas analogias onde você tem que se colocar em primeiro lugar, né? E é muito aquela de praxe, né? Se você se ama, você vai amar melhor o outro, né? Então, E é um exatamente desafio, é isso. muito difícil. Não é fácil, É porque muito não é difícil, é um ensinado. desafio, e a gente tem que né? estar nesse movimento Uhum. que a gente está aqui, fortalecendo esse lugar. Sempre Sim. nos lembrando disso coletivamente, entre mulheres, na nossa vida com as pessoas que nos amam e que a gente ama. Então, com as é um crianças, desafio possível, né? não é um com as desafio crianças impossível. também, porque com as crianças não é ensinado isso, né? Assim, dá um beijo, tio. Não quero. Não, vai lá. Não respeita as vontades. Você não é não obrigado a respeita dar você beijo amar. no tio. Não respeita você a se amar, você se respeitar, Uhum. você tá sendo egoísta. Não, gente, por favor. Então vamos começar com isso desde pequeno, que daí eu acho que assim, daqui umas 2 gerações a gente vai ter uma sociedade Vai melhorar bem um bacana. pouquinho. É. Ai, gente, que papo delicioso. Eu acho que eu até fiquei mais quietinha, assim, porque eu fui absorvendo tanta coisa, né? Tem alguns episódios que a gente fala mais, eu fui ouvindo, falei, nossa, isso faz tanto sentido pra mim. Eu usei como uma reflexão, e isso é muito gostoso também, né? A gente cresce dessa forma. Como a gente encontra vocês nas redes sociais? Vivi? @Viviane Calian. Luizy? Psicóloga Louise Ferri. paulapagliarim.psico. Débora Fernandes Plus. Vocês me encontram em @ElisaPritz, tudo com S. Também sigam as redes da Farmaconde, @Farmaconde. E nós temos canais de comunicação, onde adoramos receber feedbacks, sugestões. Quero ver tal coisa, quero tal tema, convide alguém. A gente está sempre aberto para receber através do e-mail podcast@farmaconde.com.br ou pelas nossas redes sociais, que a nossa equipe está super ligada nos comentários, nas mensagens. Continue assistindo a gente, siga no canal, siga no Spotify, siga em todos os lugares. Meninas, muito, muito obrigada Eu que pela presença agradeço. de vocês. Foi um papo maravilhoso e eu acho que a gente tem que marcar mais vezes. Vamos Pode ter um chamar, episódio já tô aqui, 2, 3, pode. 4, que vai dar muito pano pra manga. E é isso. Obrigada e até a próxima. Tchau!